tem pet em casa ou criança, sabe que manter as paredes da sua casa limpinha é um grande desafio. Mas a K-Forte tem a solução para você. A tinta emborrachada K-Forte, ela além de impermeabilizar, selar microfissuras, pintar, ela ainda vai te ajudar nessa limpeza. Essa tinta é ideal para áreas externas e traz uma série de benefícios que faz toda a diferença no seu dia a dia. Ou seja, você cuida da sua casa com mais proteção, mais tranquilidade e mais praticidade no seu dia a dia. Você só se lembra do seguro quando já é tarde demais? Não arrisque. Eu sou o Edson Souza, corretor de seguros e atuo nesse mercado desde 2006. Protejo o que é importante para você, seu carro, a sua casa, seguro de condomínios, seguro de vida, seguro de frotas e ainda consórcios, que são soluções personalizadas e adequadas para cada perfil de cliente, para cada demanda. Nós atendemos cliente em todo o Brasil, com agilidade, com transparência, com atendimento de verdade, de pessoa para pessoa. Faça parte do time de clientes da Global Core Seguros. E seguro de verdade é estar com a gente. Olá, Shalom, Shalom, estamos de volta aqui no canal No Original e que bom que você está aqui mais uma vez conosco, uma alegria para nós. Estamos aqui todas as quintas-feiras trazendo esse conteúdo no original para você, a palavra de Deus à luz do original, no hebraico e também no grego. Nós estamos mantendo uma sequência de assuntos aqui, né, sobre fim dos tempos, e eu conto, claro, com a presença do Dr. Eduardo Rossetti, pastor, autor de livros, um profundo conhecedor da palavra de Deus e que está conosco aqui nos ajudando, né, colaborando aqui gentilmente para que o canal possa ter esse tipo de qualidade de conteúdo. Antes de darmos início ao nosso episódio de hoje, nós vamos dar sequência ao tema Fim dos Tempos, que nós falamos semana passada. Aliás, estamos falando sobre o fim dos tempos desde o mês de outubro, novembro e agora mês de dezembro. Mas eu quero mandar um abraço para um dos nossos patrocinadores, Tintas K-Forte. Você que está chegando agora em dezembro, final do ano, você que quer deixar sua casa mais bonita para as festas de final de ano, vai receber parentes, amigos de todos os lugares, então Tintas K-Forte. Tem tintas de alta qualidade, tintas emborrachadas, e tem um detalhe maravilhoso, né, que eu uso sempre na minha casa. A minha esposa, ela tem, com relação a mosquitos, né, bastante mosquito, e então há uma tinta lá na K-Forte, você passa a tinta na parede e ela repele os mosquitos. Interessante. Procure saber, procure uma loja de tintas e fala, eu quero tintas K-Forte. Você vai gostar e a qualidade também é
maravilhosa, tá bom? Um abraço aos nossos amigos da Caforte, sempre nos ajudando, nos auxiliando aqui. E, claro, também ao pessoal lá da Ponte Jeans. São 3 lojas na Serra, na Grande Vitória, ali na Avenida Central, em Laranjeiras, na Serra, e uma em Campo Grande. E você vai ter moda adulto, infanto, juvenil, camisas maravilhosas, camisas sociais, moda plus size, enfim, uma gama de roupas, de material e com preço maravilhoso, tá bom? E a qualidade lá em cima, eu aconselho você. As redes sociais, né, da Ponte Jeans vai estar aparecendo aqui, o telefone também, para que você possa acessar aí o Instagram da loja, olhar direitinho, tá bom? E conferir, fazer igualmente os crentes de Berea. Confira o que eu estou falando aí, tá bom? Vamos lá então rodar a vinheta e estaremos dando sequência ao nosso assunto Fim dos Tempos aqui no canal No Original. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso canal, aqui no Original, sempre trazendo conteúdos de qualidade, assuntos que você, assim como nós, amamos, que é falar da Palavra de Deus à luz do hebraico e do grego. E na semana passada nós paramos o assunto, eu estava conversando aqui com o Dr. Eduardo Rossetti, sobre, quando o texto diz sobre a volta do Senhor Jesus, seria como nos dias de Noé, e também lembrai-vos da mulher de Ló. Falamos muitas coisas, né, que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Porém, no verso, em Lucas capítulo 18, aliás, desculpa, em Lucas capítulo 17, versos 28 e 29, diz que os dias de Ló foram marcados pelos pecados da libertinagem sensual. Os atos reprováveis dos habitantes de Sodoma foram tão marcantes naquela sociedade da época que se tornaram emblemáticos. E até hoje, nos nossos dicionários, aparece a palavra sodomia. A palavra sodomia. Hoje vivemos também, Dr. Eduardo Rossetti, se nós olharmos a nossa sociedade como um todo também. Há uma sociedade também, eu ia falar liberdade, mas na verdade, eu não queria usar essa palavra, mas eu não vejo uma outra palavra agora para substituir. Há uma libertinagem muito grande nos nossos dias e tem atingido até as crianças. Isso. Uma palavra que poderia ser usada chama-se a permissividade. Né? Veja, no que diz respeito a esse assunto, nada há contra a opção de uma pessoa a respeito de determinada forma de viver. Cada indivíduo ele tem o direito de fazer a sua opção. Certo. E nós, como seres humanos, nós temos o dever de respeitar a todos. Então, o respeito é devido a todos, independente de como seja. Agora, o que nós não podemos ser forçados é considerá-los como corretos, ou ser forçados a admitir como corretos. Veja, e eu ser forçado a aceitar determinada atitude como normal. Veja, da mesma forma como eu não obrigo ninguém a pensar como eu penso, eu não posso ser obrigado a pensar como outra pessoa pensa. Tá? Então, essa é a questão dos dias de Ló. Né? É um tempo marcado pela libertinagem sensual. Então, isto, e quem for ao dicionário e ler o que significa a palavra sodomia, ele vai entender muito bem o que isso realmente significa. E é a marca do nosso tempo. Tá bom? É a marca do nosso tempo. E por isso nós podemos dizer que faz parte dos sinais que anunciam a vinda do Senhor Jesus. A falta de fé também seria um dos sinais que marcam ou que nos mostra de que estamos no tempo do fim, a falta de fé? Olha, quando nós lemos na palavra a única definição de fé que existe, que é em Hebreus, né, capítulo 11, Sim. verso 1, ela nos diz exatamente aquilo que a verdadeira fé, ela significa, tá bom? E quando nós
materializamos a fé, não é? E quando em Hebreus 11:1 diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, a fé é um valor, é algo que não guarda relação com a materialidade. Se a minha fé está firmada em algum objeto, se a minha fé está firmada na matéria, então não é fé. Pode ser crença, pode ser convicção, mas não é fé. Porque a fé, ela é espiritual, né? E é o que diz a palavra, é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E no capítulo 10 de Hebreus, verso 38, assim, o justo, aquele que é justificado em Cristo, viverá da fé. No original, viver da fé significa respirar de acordo com a palavra. Respirar. E a palavra diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Que não é se algo veem. material. Isso. Você não pode materializar, não é isso? Então, quando fala, por exemplo, de Moisés, né, como um símbolo de fé, né, e a Bíblia diz que ele permaneceu firme como vendo o invisível. Verdade. Tá certo? Então, mostrando o que é a verdadeira fé, né? E se ela está presente na nossa vida, é essa fé que nós estamos vivendo, não é? E nós vemos que essa fé está cada vez mais ausente na população em geral. E quando eu digo população em geral, é a população de cristãos, não é? De homens que professam o cristianismo, não é? Outro sinal que nós vamos falar um pouquinho são os grandes sinais no céu, Lucas 21:11, que fala sobre fenômenos inexplicáveis pela ciência. Vou citar um bem recente. Aqui no país, no nosso Brasil, recentemente teve um tufão, um tornado no sul do país. Quando que nós já tínhamos ouvido falar de um tufão, de um furacão, de um tornado, com tanta violência que atingiu o nosso país, doutor Eduardo? Me desculpe, eu não lembro. Isso. Então, são esses tipos de fenômenos que está falando de grandes sinais no céu que estariam acontecendo em lugares assim como no Brasil. Certo. Nós sabemos que a nossa vida na Terra, ela depende de um ajuste muito fino. Sim. Tá? Então, a distância da Lua à Terra, a distância da Terra ao Sol, a velocidade do movimento de translação, não é? Tudo isso faz parte de um ajuste fino do universo para que exista vida na Terra. Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, a Terra não existiria. A Terra não existe. Só a título de exemplo, não é? A atmosfera da Terra, ela tem uma quantidade X de oxigênio, não é? E essa quantidade X, ela é uma quantidade muito pequena, né? O ajuste, por exemplo, em torno de 21% de oxigênio. Se ela fosse 25% de oxigênio, haveria incêndios espontâneos na atmosfera. E se ela fosse 15% menos, todos os homens morreriam asfixiados, tá? Então, veja a pequena margem de segurança que existe, o percentual de oxigênio na atmosfera. Para mais e para menos. Para mais e para menos. Imagine que a Terra ela seja deslocada por um meteoro ou por uma tempestade solar,
não é? Haja uma irradiação que desloque o movimento do planeta Terra ao redor do Sol. Que prejuízo não haveria para a existência de vida na Terra? E é por isso que ele fala de grandes sinais do céu. Olha só. Grandes sinais do céu. Que maravilha. Nós sabemos que na grande tribulação, né, haverá uma mudança do movimento De translação e rotação? de translação, de rotação dos movimentos da Terra, que causarão grandes catástrofes, né, na Terra. Na Terra. Né? Então, nós sabemos que este é um sinal muito grande. Qualquer pequena manifestação, uma mancha solar, já nos chama a atenção para um evento que a Bíblia descreve como grandes sinais do céu. Isso tem falar as luas de sangue, Isso. né, de tantos os sinais que aparecem. É porque quando fala sinais inexplicáveis pela ciência, nós já pensamos logo no terremoto, Isso. maremoto, Isso. tufão, mas são sinais que a natureza, Deus permite na natureza, nos céus, na nossa galáxia, e são sinais também proféticos e que mostram que nós estamos nesse tempo do fim. Daniel, lá em Daniel capítulo 12, verso 4, fala da multiplicação da ciência. Ele diz assim, Daniel, a ciência se multiplicará. Se multiplicará. Eu lembro, doutor Eduardo, que em 1996 eu adquiri o meu primeiro celular. 1996, eu adquiri o meu primeiro celular. Era aquele celular que você tinha... Ele era multiuso, né? Você usava como aparelho solar, às vezes para escorar a porta também. Não, brincadeira, porque ele era muito grande, era o tijolão, né? Isso. Mas hoje, olha como estão os nossos aparelhos de celular. Hoje em dia, o aparelho celular é tudo, inclusive telefone. Isso. Inclusive Não é? telefone. A ciência se multiplicou, então? A ciência se multiplicou, tá bom? Mas sempre quando eu falo da ciência, eu tenho sempre a preocupação de fazer uma distinção entre a verdadeira ciência e a falsa ciência. Né? A verdadeira ciência e a falsamente chamada ciência, como se refere Timóteo. Né? E por quê? Porque a ciência, né, como nós sabemos, ela manifesta a beleza da natureza. A ciência, ela nos leva a penetrar nos mistérios do universo. Então, quando eu entro numa célula, né, e por que a ciência ela está se multiplicando? Porque as ferramentas que hoje os cientistas têm nas suas mãos são ferramentas cada vez mais precisas. Né? Então, exemplo, quando Charles Darwin, em 1859, publicou o livro A Origem das Espécies, ele não tinha microscópio. Então, quando ele descreve o bico dos pássaros que ele observou na Ilhas Galápagos, ele descreve superficialmente as características daqueles animais. Mas, a partir do século XX, nós começamos a ter microscópios e começamos a olhar dentro da célula. E ao olharmos dentro da célula, nós começamos a ver a complexidade da vida que existe dentro das células. E dentro das células há um outro mundo, um novo mundo. Né? Máquinas moleculares altamente sofisticadas para realizar atividades como, por exemplo, a síntese proteica, como a produção de energia para o organismo, né? O aproveitamento do oxigênio, e são máquinas altamente complexas e que nós começamos a conhecê-las a partir da microscopia óptica, da microscopia eletrônica, da espectroscopia, né?
por ressonância magnética, e começamos a entender profundamente a vida do ser humano. Isso é multiplicação da ciência. Tá? É quando nós começamos a ver o quão maravilhosa, o quão profunda, o quão grandiosa é a vida que Deus constituiu nos seus mistérios. Agora, quando eu digo, por exemplo, a evolução que durou milhões e milhões de anos e que um peixe criou patas e ele então passou a andar e se tornou um anfíbio, e o anfíbio se tornou um mamífero. Isso não é ciência. Uma evolução. Uma evolução. Isso não é ciência. Isso é a falsa ciência. Isso aí é a falsa ciência, porque não está baseado em dados reais, né? Em explicações reais. A verdadeira ciência, ela nos leva para mais perto de Deus. A falsa ciência, ela nos afasta de Deus. Então, eu sempre uso como medida, né, quando eu falo da ciência e que a ciência se multiplica, né, é aquela que te leva para mais perto de Deus. Quando você vê as maravilhas, as grandezas. Por exemplo, hoje se fala, nós temos medicamentos extraordinários. Veja, há um medicamento que está na moda hoje, não é? O Monjauro. Sim. Que é aquela para emagrecer? Aquela que hoje é o medicamento da moda. Ele foi descoberto da saliva do monstro de Gila, não é? Que é uma substância que tem a capacidade de diminuir o peristaltismo intestinal. E como foi que chegaram a esse consenso, a essa descoberta? Veja, eles descobriram que a mordida desse animal causava nas suas presas. Né? Então eles começaram a investigar por que causava aquilo. E eles descobriram que essa enzima contida na saliva do monstro de Gila tinha essas propriedades, né, que são importantes para diminuir o esvaziamento gástrico e fazer com que haja uma sensação de saciedade, e com isso as pessoas comem menos e naturalmente emagrecem. Então veja... Essa é a boa ciência. Veja... Aquilo que hoje está na moda é o que Deus já tinha feito há muito tempo para o monstro de Gila. Tá? Então essa é a verdadeira ciência, né? É a descoberta daquilo que Deus criou, né? Das maravilhas da natureza de Deus, tá bom? Outro tema, outro sinal, melhor dizendo, que nos mostra que estamos no fim dos tempos, ao tempo do fim, está em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, diz assim: mas nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Apostasia. Apostasia é você se afastar da fé, isso. Não é? Você desistir da fé, seria isso? Isso. Então, veja, são duas palavras que são correlatas. Heresia e apostasia. A heresia é o desvio doutrinário, certo. É o desvio da doutrina, do princípio, da verdade. E apostasia é a prática do desvio da fé. Então, eu me afasto daquilo que é a verdade. Então, eu apostatei da fé. Tá certo? Tá certo. E hoje, nós estamos vivendo isto. Nós estamos vivendo o afastamento da fé, né? O distanciamento da fé, né? Então, hoje, alguém anunciar publicamente que ele tem fé em Deus, que ele crê em Deus, né? É algo assim que causa uma comoção, um espanto das pessoas, né? É evidente que muitos expressarão a sua admiração, mas a maioria o desprezo. Mas isso aí é uma
é um fanatismo, né? Isso aí é uma religiosidade, são coisas da religião dele, não é? Então já não é visto como uma virtude humana a fé. É visto como fanatismo. Isso. Como, um defeito né? vamos dizer assim, a personalidade do indivíduo, né, fraca, né? Então, perfeito. Um outro tema que está, eu estou olhando aqui em 2 Timóteo, que fala sobre tempos perigosos. Primeiro, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 2, diz assim, porque haverá homens presos... Não, vou ler o verso primeiro. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias, tempo do fim, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. certo. Sobrevirão tempos trabalhosos. No original, são tempos furiosos. Furiosos. Né? Além de ser furiosos, muito trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. E aqui vai falando dessas características desse tempo de pessoas, ou seja, da sociedade se vivendo nesse tempo. Homens cruéis, caluniadores, sem amor para com os bons, traidores, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos judeus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E ele faz um conselho, assim, desses aqui que ele está falando, afasta-se. Não fica perto, não. Isso. Então, são características das pessoas que estariam vivendo, da maioria, na nossa sociedade hoje. E a gente vê isso claramente, doutor. Ló não atendeu a esse conselho E não se afastou. do Espírito Santo, tá bom? E ele não fechou a porta que o levava a Sodoma. Então, ele deveria se afastar daquele lugar. E a consequência foi o que aconteceu com ele, com a família dele. Então, quando eu leio essas características do ímpio, da última hora, do homem dos últimos dias, eu fico perplexo. Choca mesmo. Eu fico perplexo, porque eu vejo exatamente o retrato dos homens dos nossos dias. É o homem da última hora. Tá certo? É o homem da última hora que tem essas mesmas características que nós acabamos de ler aqui. Isso. Nós vemos isso dia a dia. Outro sinal, vamos andar um pouquinho mais rápido para a gente poder chegar ao final aqui, fala em Lucas 21, verso 29. Fala assim: E disse-lhe uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando vides acontecer essas coisas, ou seja, a figueira brotar, né, e também as outras árvores, sabei que o reino de Deus está perto. E não, em verdade, vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Vamos lá. Figueira, ele está falando de quem aqui? Está falando de Israel, do Brasil, de Portugal, da Alemanha? Então, a figueira, na palavra de Deus, sempre foi símbolo de Israel. Né? Então, ele está aqui se referindo ao povo de Israel. O povo de Israel sempre foi um sinal profético da vinda de Jesus. Quando ele diz assim, quando já começam a brotar, vós sabeis vós mesmos, vendo que já está perto o verão. Quando vides saber que o reino de Deus está perto. Então, veja, nenhuma nação no mundo tem uma história tão bem definida como a nação de Israel. É uma nação que tem, primeiro, uma certidão de nascimento. Tá certo? E a certidão de nascimento da nação de Israel é a Bíblia. Né? Aqui nós vemos o nascimento do primeiro homem que deu origem à nação de Israel. Depois, é uma nação que tinha tudo para desaparecer da história, como tantas outras nações, como os hititas, como muitos cananeus, né, como os filisteus, muitas nações no mundo
surgiram e desapareceram, foram extintas. Israel tinha tudo para fazer isso, mas não aconteceu. Verdade. Pelo contrário, né, ela se fortaleceu. Quanto mais ela era perseguida, mais ela se fortalecia, mais ela se unia, e hoje nós sabemos o que é o Estado de Israel. E isso que hoje, o Israel histórico que vemos hoje, é um sinal evidente da vinda de Jesus. Inclusive, essa junção de forças contra Israel também faz parte dos sinais proféticos da vinda do Senhor Jesus, porque nos últimos dias Israel seria pedra pesada. Tá? Então, nós sabemos que para muitos, por exemplo, defender Israel, se colocar ao lado de Israel, é um problema. Um problema sério. Tá certo? Mas aí está este sinal vigoroso sobre a vinda do Senhor Jesus. Muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio aqui no Original, conversando com o Dr. Eduardo Rossetti sobre o tempo do fim, o fim dos tempos, os sinais que antecederiam esse tempo chamado tempo do fim, arrebatamento da igreja. E no próximo episódio nós iremos falar sobre a grande tribulação. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando? Que tempo é esse? Por que grande tribulação? Por que vai ter pequena tribulação antes ou não? Por que tribulação? O que vai acontecer? O que a Bíblia diz? Não é? Quais são os sinais proféticos? Onde está escrito isso? A igreja vai passar pela grande tribulação? Sim ou não? E nós vamos falar tudo isso no próximo episódio. E tenho certeza que você vai gostar, porque é um tema maravilhoso, né, doutor? Apaixonante. Apaixonante. E é hoje o tema do momento nos podcasts que se ouve, diversos grupos religiosos, diversas opiniões sobre esse assunto, e nós também temos a nossa. Sim. Tá bom? E temos que entender em que tempo nós estamos vivendo. Em que momento profético, hoje, 2025, nós, como igreja de Cristo, nós, como servos de Deus, estamos vivendo. Que tempo é esse? Nós estamos já vivendo o período da grande tribulação? Já começamos a viver ou não? Ou estamos nesse pré-tribulação? Ou já estamos no final da grande tribulação? Em que momento nós estamos? O que a Bíblia diz? É isso que nós vamos falar no próximo episódio. Combinado? Combinado. Dr. Eduardo Rossetti, nosso pastor, amigo, escritor, está aqui com a gente nesses podcasts, nos nossos episódios, nos dando uma ajuda muito pertinente, muito interessante, trazendo à luz da Bíblia assuntos maravilhosos. E eu quero agradecer imensamente aqui ao doutor que pega um pedacinho da sua agenda aqui para a gente poder aproveitar e usufruir da presença dele aqui. Muito obrigado, doutor, e até o próximo episódio. Eu que agradeço. E quem quiser comprar o livro do senhor, pode entrar em contato ainda? Pode, sempre tem mais um. Sempre tem mais um, né? E você vai ver agora o telefone, o WhatsApp aqui no rodapé do Dr. Eduardo Rossetti, para você entrar em contato, para você adquirir esse livro, o Evangelho passo a passo, segundo o Evangelho de Mateus. São 2 livros, né? Porque você possa... É um livro não é aquele livro que você vai ler contando história, não. É um livro de pesquisa da Palavra de Deus, do Evangelho de Mateus, versículo por versículo, trazendo conteúdo histórico, trazendo o que está por trás desse conteúdo histórico, o que é profético. Vale muito a pena para você que tem interesse em aprender a Palavra de Deus no seu original. Tá combinado assim? Até o próximo episódio. Fiquem na paz de Deus. Shalom, shalom.